E na sequência eu tenho assim, Glauco, quais serão os direitos no TRCT? Veja, então não é aquela máxima, vou perder todos os meus direitos. Não, mesmo no pedido de demissão, ainda há direitos a serem ressarcidos àquele empregado. O empregador ainda tem parte desta obrigação dentro do liame empregatício. Aqui eu tenho que o saldo salarial sempre será um direito a ser observado. Eu tenho um salário família, eu tenho um 13º, eu vou ter férias proporcionais, eu vou ter férias vencidas se o contrato de trabalho perdurou por mais de um ano, eu vou ter o acréscimo mínimo de 1/3 sobre as férias, que está previsto na Constituição Federal e também na súmula 328 do TST, que é o nosso Tribunal Superior do Trabalho, o órgão máximo da Justiça do Trabalho em termos legislativos. Eu vou ter então aqui o FGTS, mas não, como eu mencionei, a indenização dos 40%. Eu vou trazer um exemplo que é citado no livro Aristeu de Oliveira, Cálculos Trabalhistas. Lá na página 272, ele traz o exemplo. E o livro eu vou deixar na descrição do vídeo, para quem quiser depois fazer a aquisição. Aqui eu tenho, por exemplo, o 13º salário do exemplo, 9/12. Eu vou ter férias vencidas, eu vou ter 1/3 do salário sobre as férias. Se o aviso prévio foi cumprido, no caso o pedido de demissão. O exemplo do TRCT. Um TRCT, para quem não sabe, TRCT, Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, assim como em alguns outros vídeos eu usei a sigla CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Então, neste exemplo prático, o termo de rescisão do contrato de trabalho, ele vai constar os dados principais, tanto do empregador quanto do empregado. Então aqui vai constar o CNPJ, o nome da empresa, o endereço e abaixo os dados do trabalhador. Aqui neste exemplo hipotético eu tenho o Sr. Walter e aqui o que é importante observar na rescisão, a causa do afastamento. Vai constar na sua rescisão contratual a pedido do empregado. Então, olha, neste exemplo, a pessoa trabalhou de 7/2/2010 a 30/8/2014. Como ele cumpriu o aviso prévio, a projeção e a data do afastamento consta de 29/9/2014. E aqui, como projetou até setembro, até o mês 9, as proporções seguem, como no slide anterior, até o mês 9. E aqui eu tenho o saldo de salário, que é uma constante, eu vou ter férias proporcionais, neste exemplo, eu vou ter o salário família e os descontos que houve no período. Lembrando que a empresa ela sempre faz o pagamento do vale transporte, do vale alimentação e do vale refeição. Então, se a empresa concedeu no começo do mês esses direitos, por óbvio ela tem direito de descontar. Então a pessoa às vezes me questiona, Glauco, é certo a empresa ter descontado? É, porque ela deu aquele benefício de forma que você fosse utilizar durante todo o período mensal e não foi utilizado. Outra sugestão que eu dou é assim, se vai fazer um pedido de demissão, faça logo quando chegar na empresa. Seja sucinto com o seu encarregado, com o seu supervisor, evite fazer alarde. Trata objetivamente essa situação. Não tome muito tempo do seu supervisor. Seja objetivo, porque a lei fala da manifestação da vontade, como eu mencionei. Não é a subjetividade da manifestação da vontade. Aqui no Brasil, por a gente ter essa questão da cordialidade, a gente saber muito da vida um do outro, que foge muitas das vezes da relação empregatícia, diferente, por exemplo, de uma relação nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, a gente acaba expondo pontos ali que talvez é até irrelevante ao contrato de trabalho. Agora, quando vamos trabalhar essa informação para um superior hierárquico imediato e dizer, olha, eu quero formular meu pedido de demissão, eu vou simplesmente dizer, olha, não tenho mais interesse, seja sucinto, não tome muito tempo, não faça alarde, evite contar vantagem em relação a isso. Eu sei que às vezes a indignação é tanta, a pessoa está tão, entre aspas, fula da vida, que ela quer extravasar, chutar o balde. Não, evita fazer isso, mantenha as portas abertas, porque a gente não sabe o dia da manhã. Por mais que dê vontade, seja discreto, seja neutro, seja diplomático. Mantenha, como se diz, as portas abertas.
E aqui para finalizar no meu último slide, tem algumas situações práticas que ainda é tema recorrente do escritório e também reflete o entendimento atual dos tribunais, que é justamente uma situação muito atual. É possível fazer o pedido de demissão via WhatsApp? Gente, a lei, no seu artigo 9º da CLT, ela trabalha sobre o contrato realidade. Então, assim, embora eu não precise ser extremamente subjetivista e falar das minhas razões, percepções pessoais sobre os motivos que me levam a rescindir esse contrato de trabalho, por outro lado, a lei vai tratar sobre qual é a realidade. Então, assim, se eu manifesto a minha vontade de rescindir o contrato de trabalho, e lógico, a minha orientação é sempre que seja feito de próprio punho. Para você, empregador, que tem um funcionário que quer sair, peça para ele assinar de próprio punho. É importante ele fazer essa manifestação de vontade por escrito, de próprio punho. Agora, se ele, por N razões, como eu mencionei no vídeo, já está uma relação desgastada e ele quer só mandar um WhatsApp, só uma mensaginha, olha, eu não quero ir mais. E aí você pede a carta de demissão e ele fala, eu não vou escrever nada disso, olha, não me peça essas coisas. Aquela manifestação de vontade é válida. Então aquilo pode ser usado em eventual defesa. É claro que aqui a gente não quer que ocorra um conflito, mas se a situação, a relação já está um pouco incomunicável, essa manifestação de vontade é válida e o tribunal reconhece. Alguns entendimentos, claro, relutantes, né, num formalismo excessivo, vai dizer, não, isso aqui não é válido, é fundamental um pedido por escrito, ok, mas há uma manifestação de vontade e dá para trabalhar este ponto. Outro ponto, pediu, mas se arrependeu. Veja, como eu mencionei lá atrás, se há um diálogo e dentro desse diálogo e dentro desse contrato sinalagmático, dentro desse contrato que se pode discutir as cláusulas, a pessoa quer voltar, a pessoa por algum motivo não conseguiu uma recolocação, não ficou falando minúcias da sua realidade pessoal, nada impede que ela volte. Então, assim, se a empresa formulou a rescisão, pagou a rescisão, nada impede da empresa contratar novamente. Para finalizar aqui, essa questão, sou obrigado a cumprir o aviso? Porque muitas pessoas me perguntam aqui no escritório, Glauco, eu sou obrigado a cumprir o aviso prévio? Veja, em essência você não é obrigado a nada, mas cada escolha da sua decisão tem uma consequência. Se você não quer cumprir o aviso prévio, simplesmente você não vai cumprir. Mas como eu mencionei logo no início desse vídeo, tem uma consequência que é o desconto. Então, assim, eu vou poder conversar com o meu empregador, eu tenho um diálogo. Geralmente, nos estabelecimentos, nas empresas menores, o acesso ao empregador, o acesso àquele que toma decisão pelo contrato de trabalho é mais fácil do que uma empresa muito grande, uma multinacional, e que tem vários escalonamentos, até chegar em alguém que possa te ouvir e mudar o entendimento diversamente daquele em que era possível fazer um acordo, daquele em que era possível pagar sua rescisão, é mais difícil. Então, assim, e até para não abrir, que tem empresas que não abrem o precedente, né? O precedente que eu digo é assim, ó, é uma forma de favorecer o empregado em detrimento do outro. Então, imagina uma rescisão de um cargo de assistente para, por exemplo, de um CEO, de um diretor. A diferença em trabalhar um acordo e trabalhar, por exemplo, aqui, olha, o aviso prévio da pessoa é de 30 a 40 mil reais, e a pessoa, vamos dizer que tem 10 anos na empresa. Imagina a multa dos 40%. Então, justamente é nesse momento que entra a possibilidade de diálogo entre as partes, para que ambas, né, tenham uma vantagem ali em relação àquela rescisão, que seja vantajosa para a empresa e vantajosa também para o empregado, aquele colaborador, aquele funcionário. Um abraço e até o próximo vídeo.